Sejam bem-vindos. Estamos felizes que tenha se programado para assistir essa importante reunião e tenha certeza de que Jeová está com o coração também alegre de você ter se programado e ter feito isso. O cântico inicial de nossa reunião, o cântico de número 99, ele nos lembra sobre uma importante bênção que temos, que é a bênção de podermos servir a Jeová na adoração lado a lado. O cântico número 99 tem o tema Muitos irmãos ao meu lado, com base em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Vamos ouvir a introdução musical e cantarmos juntos. A reunião desta semana, nós temos como base os capítulos 3 e 4 do livro bíblico de Números. Temos alguns pontos altos que com certeza vão ser muito encorajadores e vão fortalecer ainda mais a nossa fé. Por exemplo, um dos pontos altos de nossa reunião sobre o trabalho dos levitas. O que o trabalho dos levitas, eles nos ajudam a entender sobre as diversas atividades que também são realizadas hoje nas congregações do povo de Deus. Um outro ponto alto de nossa reunião. Nós teremos um relatório animador sobre as atividades realizadas pelo povo de Jeová no último ano de serviço. Vamos ouvir aqui também experiências que certamente vão nos animar ainda mais para continuarmos zelosos nessa importante designação que temos no tempo do fim, que é o de levar as boas novas a todas as pessoas. Com a primeira parte, então, de nossa reunião, nós teremos a parte Tesouros da Palavra de Deus, que será apresentada pelo irmão Eduardo Zanetti, e essa parte tem o tema O Trabalho dos Levitas. O centro da adoração verdadeira. Sem dúvida, essa era uma boa descrição para o recém-inaugurado tabernáculo. Neste belo local de adoração, a nação de Israel poderia se aproximar de Jeová,
o louvar e receber o seu perdão. Talvez quando você pensa no trabalho que era realizado ali, você imagina os sacerdotes fazendo sacrifícios a Jeová. Sem dúvida, este era o principal trabalho realizado no tabernáculo. Mas vamos nos concentrar hoje no trabalho que ocorria nos bastidores, o trabalho que era feito ali para que os sacerdotes pudessem se concentrar, então, em suas principais atribuições, um trabalho que beneficiava toda a nação de Israel. Quem foram, então, os escolhidos para apoiar os sacerdotes neste trabalho tão importante? Convido os irmãos a lerem comigo Números, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Números, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Jeová também disse a Moisés: Veja, estou pegando os levitas dentre os israelitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os levitas se tornarão meus, pois todo primogênito é meu. No dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde homens até animais. Eles devem se tornar meus. Eu sou Jeová. Jeová escolheu então usar os levitas no lugar dos primogênitos da nação. Na ocasião em que ele destruiu os primogênitos do Egito com a 10ª praga, Jeová santificou para si, como vimos no texto, todos os primogênitos do sexo masculino da nação de Israel. Eles pertenciam exclusivamente a Jeová. Jeová poderia ter escolhido eles para o trabalho do sacerdócio e também como trabalhadores ali no tabernáculo. Mas, em vez disso, ele escolheu usar todos os varões da tribo de Levi para este trabalho. Jeová permitiu que os levitas substituíssem então os primogênitos da nação de Israel. Mas será que havia exatamente a mesma quantidade de levitas e primogênitos nessa ocasião? Na verdade, havia uma diferença de 273 primogênitos a mais do que levitas, de modo que Jeová exigiu uma compensação de 5 ciclos para cada um dos primogênitos a mais que existiam ali, cerca de $11 na conversão atual. Esse valor foi entregue, então, aos levitas não sacerdotais, os filhos de Arão. Mas como os levitas, na prática, os levitas não sacerdotais, apoiavam a adoração que acontecia no tabernáculo? Vamos ver essa resposta agora ao ler o segundo ponto da nossa apostila, que está em Números, capítulo 3, versículos 25 e 26, depois o 31 e depois o 36 e 37. Vamos começar então por Números 3, 25 e 26. A responsabilidade dos filhos de Gerson na tenda de reunião era cuidar do tabernáculo e da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda de reunião, dos cortinados do pátio, da cortina da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, das suas cordas de tenda e de todo o serviço relacionado com essas coisas. Agora o versículo 31. A responsabilidade deles era cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios usados para realizar o serviço no lugar santo, da cortina e de todo o serviço relacionado com essas coisas. Agora, por último, os versículos 36 e 37. Os filhos de Merari tinham a responsabilidade de supervisionar as armações do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases com encaixe, todos os seus utensílios e todo o serviço relacionado com essas coisas. Também as colunas que cercavam o pátio e suas bases com encaixe, suas estacas e suas cordas de fixação. Esses versículos destacam então alguns pormenores dos serviços realizados pelos levitas ali no tabernáculo. Eles eram basicamente divididos em 3 famílias: os descendentes de Gerson, Coate e Merari. Cada uma dessas famílias tinha então um serviço bem específico, um trabalho muito especial. Os levitas coatitas, por exemplo, eles tinham a responsabilidade de cuidar da arca, de transportá-la nos próprios ombros. Sem dúvida, esse era um privilégio imenso, mas também uma grande responsabilidade.
Nessa imagem, podemos ver apenas uma das diversas tarefas que eles realizavam. A bacia de cobre grande que ficava entre o altar e a tenda de reunião deveria sempre estar cheia com água. Por que essa tarefa era assim tão importante? Caso o sacerdote entrasse na tenda de reunião ou se aproximasse do altar para servir sem ter lavado os pés e as mãos, ele poderia perder a sua vida. Por isso, não dá para imaginar o levita pensando: puxa, hoje está muito quente, não vou então encher a bacia grande de cobre. Ou a fonte é muito longe, acho que eu vou deixar o nível um pouco mais baixo hoje. Eles eram homens fiéis, de confiança e realizavam um excelente trabalho. Sendo um trabalho que exigia muita responsabilidade e muitas vezes era um trabalho pesado, será que um levita de qualquer idade poderia servir então nessa tarefa? Vamos ver aqui Números, capítulo 4, agora os versículos 46 a 48. Números 4, 46 a 48 nos diz assim: Moisés, Arão e os maiorais de Israel registraram todos esses levitas, segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas. Eles tinham de 30 a 50 anos de idade, e todos foram designados para prestar serviço e carregar as coisas relacionadas com a tenda de reunião. O total dos registrados foi de 8.580. Então, nos dias de Moisés, como vimos, era a idade de 30 anos que o levita assumia seus plenos deveres ali no tabernáculo. Designações de serviço obrigatório acabavam aos 50 anos de idade, mas eles ainda continuavam servindo, ensinando a nação. Alguns deveres, que não envolviam talvez o serviço pesado, eles poderiam começar à idade de 25 anos. E por que isso é interessante? Esse tempo extra dado aos levitas permitia que eles se desenvolvessem em sentido físico, mas principalmente em sentido espiritual, uma vez que com frequência eles eram convocados para ler e ensinar a nação em público. Sem dúvidas, os levitas eram muito dedicados e trabalhadores. Mas que lições práticas nós podemos aprender com eles? Como vimos, os homens da família de Arão serviam como sacerdotes e outros levitas serviam como ajudantes. Uma coisa parecida acontece nas congregações hoje. Alguns homens maduros cuidam de responsabilidades mais sérias, como os anciãos, por exemplo, enquanto outros irmãos ajudam com outras coisas necessárias, como este jovem que vemos agora na imagem, talvez cuidando do balcão de publicações, contas da congregação, territórios do testemunho por telefone. Esses irmãos fornecem uma ajuda valiosa. Como dá para notar, o jovem irmão está feliz em apoiar o bom andamento mecânico da congregação. E o ancião, aparentemente ali olhando para ele, também está muito feliz com isso. Esse trabalho é muito parecido com o trabalho realizado pelos levitas e beneficia toda a congregação. Por ter essa ajuda, os anciãos podem então se concentrar em trabalhos mais importantes, como pastorear os irmãos da congregação, ou ter mais tempo para se preparar bem para as partes de ensino. Se você é jovem, ou talvez nem tão jovem assim, poderia se perguntar, todos nós podemos, o que eu poderia fazer para ajudar os irmãos da congregação, para apoiar os anciãos? Ao receber uma designação, por mais simples que ela possa parecer, dê o seu melhor, seja pontual, diligente, esforçado, modesto e humilde. Se ofereça para dar ajuda prática a outros irmãos na congregação. Talvez você possa substituir alguém em uma designação de estudante. Você pode ajudar um idoso nessa época de pandemia, uma viúva na congregação. Além disso, se esforce para desenvolver qualidades espirituais por meio de uma boa rotina em sentido espiritual. Todos nós, quer anciãos, servos ministeriais ou publicadores, podemos aprender a imitar o excelente exemplo deixado pelos levitas. Sem dúvidas, nosso esforço não vai passar despercebido pelo nosso grandioso Pai Jeová.
Obrigado, irmão Zanetti, por destacar essas valiosas lições que podemos aprender das designações que os levitas tinham. Bem, temos oportunidade agora de participar também com comentários, de acordo com a pesquisa que fizemos durante a semana, dos capítulos 3 e 4 de Números. O irmão Jonas Moraes é quem irá conduzir a parte Joias Espirituais. Vamos considerar juntos algumas joias espirituais que encontramos no relato desta semana, Números, capítulos 3 e 4. Para iniciarmos, gostaríamos de um leitor para Números, capítulo 4, versículo 15. O irmão João Albuquerque. Quando o acampamento estiver para partir, Arão e seus filhos terminarão de cobrir o lugar santo e todo o equipamento do lugar santo. Então os filhos de Coate entrarão para carregá-los, mas não devem tocar nas coisas do lugar santo, senão morrerão. Essa é a responsabilidade dos filhos de Coate em relação à tenda de reunião. Obrigado, irmão João. Pergunta baseada nesse relato: o que está envolvido em temer a Jeová? Irmão Vinícius Kifuri. Então, de forma simples, temer a Jeová significa fazer as coisas do modo dele. E a fonte de matéria, ela comenta uma ocasião em que o temor de Davi a Jeová falhou. Foi quando a arca do pacto de Jeová foi transportada para Jerusalém e Davi lhe providenciou que levassem a arca numa carroça, em vez de nos ombros dos levitas, como ordenava a lei. E quando Uzá, que guiava a carroça, ele segurou a arca para impedir de cair, ele morreu na hora por causa desse ato irreverente. Então fica clara a lição, né? Que temer a Jeová envolve fazer as coisas exatamente do jeito que ele quer. Obrigado, irmão Vinícius. Próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Débora Silva. Então, capítulo 3, o versículo 2 e o 3, Jeová fala sobre os sacerdotes. E o fato de ser citado o nome deles mostra que Jeová conhece os que tomam a dianteira na sua organização, pois os sacerdotes representavam o povo perante Deus. E hoje Jeová também escolhe usar homens leais para guiar seu povo. E embora eles sejam imperfeitos, eles são designados pelo Espírito Santo e merecem nosso apoio e respeito. Excelente, Débora. O irmão Emerson Menezes. Números 3:39, os levitas foram orientados a guardar os registros de nascimento. O objetivo era determinar a idade dos homens para o serviço militar e o serviço sacerdotal. Mas não há relatos entre os israelitas de usar esses registros para comemorar aniversário. Qual é a lição? Nós podemos usar esse versículo ao explicar para um estudante que a nação escolhida por Jeová desde o início não tinha o costume de comemorar aniversários. Excelente ponto, irmão Emerson. Obrigado. O irmão Joabson Silva. Então, Arão e seus descendentes, eles foram designados para servir como sacerdotes. E ele designou também os levitas para ajudarem a cuidar de todos os utensílios da tenda de reunião. Hoje, de maneira similar, os superintendentes, eles foram designados para cuidar da espiritualidade dos irmãos, né? E os servos ministeriais foram designados para cuidar das partes mecânicas. Então, quando os anciãos e os servos ministeriais eles trabalham juntos em harmonia, as necessidades da congregação, tanto espirituais como organizacionais, elas são cuidadas de maneira equilibrada. E assim os membros da congregação eles ficam alegres, fortes e espiritualmente produtivos. Um bom exemplo. Obrigado, Joabson. O irmão João Albuquerque. No capítulo 4, versículo 6, lá Jeová ele dá orientações específicas de como carregar a arca do pacto, de modo que ela se mantesse em bom estado, né? Pedindo até que ela fosse coberta com pele de foca. Assim, a gente deve dar o mesmo apreço aos nossos salões do reino, né? Cuidando deles, se colocando à disposição para que eles possam se manter em bom estado,
Assim a gente vai estar mantendo a honra e a glória do nosso Pai Jeová. Muito obrigado, João. Irmã Vanessa Menezes. No capítulo 4, vimos que o trabalho no tabernáculo era pesado. Envolvia montar, desmontar e carregar todo aquele material. E no versículo 3, mostra que os levitas de 30 a 50 anos eram os responsáveis por este trabalho. Isso nos ensina que Jeová é um Deus razoável, por levar em conta as limitações e circunstâncias daqueles que trabalham para Ele e aceitam nossos esforços em fazer o melhor para servi-lo. Obrigado, irmã Vanessa. Realmente Jeová leva em consideração cada um de nós, né? Irmão Vinícius Balduino. Achei interessante Números capítulo 3, o versículo 9, que ele fala que os levitas foram dados a Arão e seus filhos para cumprir deveres sacerdotais. Então isso me mostra que dentro da organização de Jeová sempre vai existir a necessidade de pessoas para cumprir designações, algumas simples e outras mais complexas. Mas o que vai importar é cumprir essa designação dando o nosso melhor. Obrigado, Vinícius. A irmã Tayane Zanetti. Ao ler Números 3, versículo 4, eu achei interessante Jeová destacar novamente o motivo de Nadab e Abiú estarem mortos e não poderem participar do grande privilégio que Jeová tinha reservado para eles. Isso me ensinou que mesmo que alguém já possua um privilégio, já tenha recebido um privilégio, ela sempre precisa se esforçar em manter a sua boa relação com Jeová e ser sempre obediente para que Jeová possa continuar usando essa pessoa em seu serviço. Muito bom. Obrigado, irmã Tayane. O irmão Rafael Souza. Achei interessante o capítulo 3, versículo 47, que fala sobre o ciclo ser uma unidade padrão de medida. E hoje também existe o IPK, que é o protótipo internacional do quilo, guardado a 7 chaves na França. Então, pensando em também ser um padrão de uma pessoa exemplar, eu quero continuar cuidando da minha espiritualidade para ser um cristão exemplar. Boa pesquisa. Obrigado, irmão Rafael. O irmão Ivo Silva. Sabemos que os israelitas, nos tempos bíblicos, eles viajavam pelo deserto cuidando um do outro durante aquela viagem, e juntos eles adoravam a Jeová. Em Números 4, 4 a 32, juntos os levitas montavam, e juntos desmontavam aquele tabernáculo. Tudo isso exigia certa cooperação. Nós também estamos como que fazendo uma viagem só rumo ao novo mundo. Por isso precisamos cooperar uns com os outros, trabalharmos juntos, mas isso não acontece de forma automática. É preciso muito esforço da nossa parte. Obrigado, irmão Ivo. O irmão Vinícius Kifuri. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 3, Moisés é muito honesto e transparente quando ele relembra os erros que os seus próprios sobrinhos, Nadab e Abiú, cometeram. E essa transparência e honestidade de Moisés prova duas coisas. Primeiro, que Moisés era um homem espiritual e humilde, que contava os erros dos seus familiares e até mesmo os seus próprios. E segundo, que a Bíblia é um livro inspirado por Jeová. Obrigado, irmão Vinícius. Irmã Juliana Moraes. Números 3, 25 mostra que a responsabilidade dos gersonitas envolvia ficar próximo à arca sagrada do pacto e da mobília do tabernáculo. Mas também tinha aqueles levitas que não trabalhavam tão de perto com a arca, mas ainda assim eles tinham designações essenciais. E o que aprendi é que os que servem a Jeová, eles também têm designações diferentes. Algumas podem até ficar mais em evidência do que outras. Mas, independente das nossas designações, todos nós usufruímos do privilégio maior que é servir a Jeová. Muito obrigado, irmã Juliana. Irmão Eduardo Zanetti. Eu gostei de Números 4:15. Os sacerdotes deveriam cobrir todos os itens usados na tenda de reunião para prepará-los para o transporte, né? Para que os levitas coatitas não morressem ao ver esses itens, nem mesmo por um segundo. A lição é bem clara para a gente. Trabalho em equipe é muito importante. Hoje, na pregação, por exemplo, talvez a gente possa encontrar uma pessoa interessada, uma irmã, um irmão, uma pessoa interessada, né? E podemos ali, talvez a pessoa é do sexo oposto, passar para um irmão, uma irmã, cuidar daquela revisita. Ou talvez a pessoa só possa nos atender em um horário em que não seja bom para a gente.
a gente repassar prontamente a revisita vai ajudar, pois envolve a vida da pessoa. Obrigado, Eduardo. A irmã Neide Silva. Números 3, 4, já comentado por outros, mas uma sentinela antiga, ela falou por que Moisés repetiu de novo sobre esse pecado de Nadab e Abiú. Essa publicação ela tinha o tema, já ouviu isso antes? Ela disse que a repetição ela satisfaz uma necessidade essencial, que os contínuos lembretes nos ajudam a se manter vigilantes e a continuar a andar na verdade. Muito obrigado, irmã Neide. Agradecemos toda a boa pesquisa e meditação que os irmãos e irmãs fizeram. Isso colaborou bastante para extrairmos joias valiosas para a nossa vida cristã. Obrigado, irmão Jonas, e também parabéns aos irmãos pela excelente pesquisa e os bons comentários que contribuíram bastante. Bem, agora temos então a parte de estudantes em nossa reunião, e a parte importante agora que segue é a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia será feita pelo irmão Vinícius Balduino, que será o trecho de Números capítulo 4, versículos 34 a 49. Então vamos acompanhar a leitura do irmão Vinícius. Então Moisés, Arão e os maiorais da Assembleia registraram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, todos os de 30 a 50 anos de idade, que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. O total dos registrados, segundo as suas famílias, foi de 2.750. Esses foram os registrados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda de reunião. Moisés e Arão os registraram segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Os filhos de Gerson foram registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, todos os de 30 a 50 anos de idade, que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. O total dos registrados, segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, foi de 2.630. Esse foi o registro das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda de reunião. Moisés e Arão os registraram segundo a ordem de Jeová. Os filhos de Merari foram registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna, todos os de 30 a 50 anos de idade que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. O total dos registrados segundo as suas famílias foi de 3.200. Esse foi o registro das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão registraram segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Moisés, Arão e os maiorais de Israel registraram todos esses levitas segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas. Eles tinham de 30 a 50 anos de idade, e todos foram designados para prestar serviço e carregar as coisas relacionadas com a tenda de reunião. O total dos registrados foi de 8.580. Eles foram registrados segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés, cada um segundo o seu serviço designado e o que devia carregar. Foram registrados assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Excelente leitura, irmão Vinícius. Agradecemos muito aqui a sua participação. E a leitura da Bíblia é uma parte muito importante, porque estamos lendo a carta que Jeová deixou escrita para nós.
E a sua leitura, de fato, evidenciou ser exata, de modo correto, conforme a lição 5, né, que o irmão procurou deter atenção ali. Uma das, por exemplo, algumas sugestões que são dadas referente a essa lição 5 é para que se respeite bem a pontuação, as palavras sejam pronunciadas de forma correta, e você fez muito bem isso. Procurou manter também aqui, o trecho da leitura próximo aos seus olhos, para que você tivesse uma boa projeção de voz, facilitou para que a sua leitura ficasse ainda mais exata, mais audível para nós. Foi muito bom. Agradecemos aqui a sua participação. Damos agora sequência com a próxima sessão de nossa reunião, que é a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Vamos ver então demonstrações de como nós podemos agora aplicar o treinamento que recebemos da Organização de Jeová para a pregação. Então, a primeira parte, que é a primeira conversa, será apresentado pelas irmãs Tayane Zanetti e a irmã Vanessa Menezes, que irão então fazer uma demonstração em que a irmã Tayane vai contornar uma objeção bem comum que encontramos no ministério. Vamos ver. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Meu nome é Tayane e eu estou ligando para alguns números hoje, aleatórios, para passar uma mensagem bem encorajadora da Bíblia. Eu poderia passar para você também? Agora estou meio ocupada. Acabei de chegar do mercado e tenho toda a compra para higienizar e guardar. Ah, sim, eu entendo. Mas eu serei bem breve. Ok, se você for rápido, tudo bem. Então tá bom, obrigada. Sabe, muitas pessoas já oraram para Deus, mas os seus problemas continuaram. Na sua opinião, você acha que Deus ouve as nossas orações? Olha, eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu já orei algumas vezes para Deus e não consegui ver a resposta dele. Entendi. Obrigada por compartilhar a sua opinião. É exatamente por esse motivo que hoje eu gostaria de mostrar na Bíblia o que Deus diz sobre esse assunto. É o texto de Salmos 65:2 que eu gostaria de ler para você. Diz assim, olha: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo o tipo. Conseguiu perceber aqui como a Bíblia chama Deus? Vi sim. Aí falou ouvinte de oração? Isso mesmo. Isso mostra que ouvir orações é uma função que Deus tomou para si próprio. Ele não passou para nenhum outro anjo. Isso nos ensina que ele não ignora as nossas orações, mas sim, ele gosta de ouvi-las, se sente feliz em fazer isso. Isso nos garante que quando nós oramos a Deus, do jeito que ele espera, ele nos escuta. Mas talvez então você se pergunte: sobre que coisas, então, eu posso orar a Deus? Eu posso ligar um outro dia, com um pouco mais de tempo, para te falar também, na Bíblia, como responder essa pergunta? Ah, pode sim. Ah, então tá bom. O meu nome é Tayane. Qual é o seu? Me chamo Vanessa. Obrigada, Vanessa. Obrigado também às irmãs Tayane e Vanessa. Se saíram muito bem nessa demonstração. Foi aqui uma primeira conversa, usando aqui o testemunho por telefone. E o aspecto, inclusive, em consideração aqui, que é fale de coração, a irmã saiu muito bem porque falou de modo natural, pôde falar de modo conversante com a sua ajudante, né, com a moradora aqui. Quando explicou o texto, em alguns aspectos até olhando, né? Olhando para ela, embora estamos no testemunho por telefone, mas isso permite que a nossa fala fique de forma mais natural ainda. Então você saiu muito bem e aplicou bem aqui os conselhos que são dados na lição número 2, sobre falar de coração. Agradecemos aqui a participação das irmãs, vocês saíram muito bem. Em sequência agora, vamos para a revisita. Então, a revisita será apresentada pelos irmãos Rafael Souza e o irmão Henrique Coelho. Vamos ouvir.
Boa tarde, Henrique. Tudo bem? É o Rafael aqui de Cesável Venge. Opa, ô Rafael, tudo bem e você? Tô bem também, graças a Deus, amigo. Da última vez que nós conversamos, nós vimos na Bíblia como que Deus ele ouve nossas orações. E hoje, Henrique, eu gostaria de saber sua opinião. Você acha sobre que coisas nós podemos orar? Acho que podemos orar sobre tudo. Obrigado por expressar sua opinião, Henrique. A Bíblia nos ajuda a ver a resposta dessa pergunta. Está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Veja se você concorda com o que diz aqui, olha. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, para que nossas orações sejam ouvidas, elas têm de estar de harmonia com a vontade de quem, Henrique? De acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. Imagine, por exemplo, Henrique, que duas nações elas estejam em guerras. Dos dois lados tem pessoas religiosas, e as duas estão orando a Deus. Você acha que Deus ouviria esse tipo de oração? Deus não ouviria nem abençoaria, porque Ele não gosta de guerras. Exatamente, Henrique, esse é o ponto. Deus não ouviria porque isso não agrada a Ele, e nem orações com objetivos egoístas. Para que Ele ouça nossas orações, elas têm de estar em harmonia com a sua vontade. Olha alguns exemplos, Henrique, de coisas que podemos orar que estão em harmonia com a vontade de Deus. Podemos pedir que Deus nos dê sabedoria para lidar com os nossos problemas. Podemos orar para ter a paz e tranquilidade para não ficarmos ansiosos. E orar para agradecer as coisas boas que acontecem conosco. Você concorda que essas coisas estão de acordo com a vontade de Deus? Sim, é verdade. São coisas boas que podemos orar. Exatamente, Henrique. São apenas algumas coisas que podemos incluir em nossas orações. Existem muitas outras. Na revista que eu lhe enviei semana passada, com o tema Será que Deus ouve nossas orações? Lá na página 10, menciona que para conseguirmos alcançarmos esse objetivo de orar segundo a vontade de Deus, temos que estudar a Bíblia. Eu gostaria de enviar no seu WhatsApp um vídeo que explica como que funciona o estudo da Bíblia. Pode sim, Rafael, sem problemas. Ok, então, Henrique, eu vou lhe enviar esse link e você pode me responder por mensagem mesmo o que você achou do vídeo, e na próxima vez que eu te ligar, eu vou te responder outra pergunta bíblica. Como que Deus responde nossas orações? Eu posso te ligar no sábado mesmo, pela manhã, Henrique? Tá bom para você? Pode sim, sem problemas. Tudo bem, então. Combinado. Até mais, Henrique. Obrigado, irmão Rafael, irmão Henrique. Fizeram, de fato, aqui um bom modelo de como podemos fazer uma boa revisita. Muito obrigado aqui por sua participação. Até o aspecto em consideração sobre falar com convicção, você aplicou muito bem essa característica. Você conseguiu falar de modo firme, com segurança naquilo que estava falando, mas de modo bondoso. Procurou dar atenção àquilo que o seu morador estava falando, ouviu, e daí então pôde dar sequência com a sua conversa de modo claro, de modo simples, e falando com firmeza, com convicção, mas com bondade. Muito bom, irmão Rafael. Agradecemos aqui a sua participação e também do irmão Henrique. Agora, em sequência, temos a parte, então, do estudo bíblico. Então, vamos ver aqui uma demonstração de como podemos dirigir um estudo bíblico, que será apresentado pelas irmãs Neide Silva e Juliana Moraes. Obrigado pela leitura, Juliana. Antes de fazer a pergunta, você me falou no outro parágrafo que você tem uma grande amiga que é a Sandra. Por que você considera que ela é uma boa amizade? Olha, Neide, a Sandra, ela sempre esteve do meu lado, tanto nos momentos bons quanto nos momentos mais difíceis da minha vida. Então, eu sei que ela é o tipo de pessoa em quem eu posso sempre confiar. É tão bom ter uma amiga assim, não é mesmo, Juliana?
Agora, voltamos ao parágrafo e pensando nisso, na amizade. Por que é bom ser amigo de Deus? Porque eu também posso confiar nele, né? Jeová quer o nosso melhor, então ele sempre vai dar orientação, esperança para a gente. Isso. Nós até podemos confirmar isso na Bíblia, vendo um aspecto da personalidade de Jeová nos Salmos 91, versículo 1 e 2, que você pode ler para nós, por favor. Diz assim: quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Vou dizer a Jeová: tu és meu refúgio e minha força, meu Deus em quem confio. Segundo esse texto, se você for amiga de Jeová, o que você pode esperar? Eu posso esperar que ele seja um abrigo para mim, né? Vai me dar proteção. Exatamente, Juliana. Você pode ter certeza. Jeová lhe protege todos os seus amigos de qualquer coisa que poderia destruir a sua fé, a sua esperança. E tem mais. No futuro, Jeová vai fazer algo mais pelos seus amigos. Vamos descobrir o que é, lendo os Salmos 73, os versículos 27 e 28, que eu vou ler para nós. Certamente, os que se mantêm longe de ti morrerão. Trarás um fim a todos os que de modo imoral te abandonam. Mas para mim é bom me achegar a Deus. Fiz do soberano Senhor Jeová o meu refúgio, para declarar todos os teus feitos. O que você entendeu do texto, Juliana? Que aqueles que não se achegam a Deus, eles vão acabar tendo um triste fim. Verdade. Conforme nós já aprendemos, muito em breve Deus fará uma limpeza nessa terra. Ela vai ser um paraíso. E se nós formos amigos de Deus, nós estaremos nesse paraíso. Só que para isso a gente tem que tomar uma ação hoje. Que ação que é essa? Vamos ver Tiago 4,4. Por favor, pode ler para nós. Adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo faz de si mesmo um inimigo de Deus. Notou que ação você precisa tomar? Eu preciso ser amiga de Deus, né? E não do mundo. Exatamente, Juliana. A amizade com Deus. E como é que a gente consegue isso? No nosso estudo, a gente já conseguiu dar uma olhada como fazer isso. Veja as gravuras da lição 12. Como a pessoa consegue ser amiga de Jeová? O que você vê por meio das ilustrações? Vejo que, para ser amigo de Deus, eu preciso fazer orações, também ir às reuniões, e a outra gravura mostra estudar a Bíblia, né? Ler ela. Exatamente. E você está de parabéns, porque você já tem feito essas coisas. E a última gravura, ela é bem interessante, Juliana, porque ela mostra bem claro. Assim como é bom a gente ter vários amigos, a gente estar na companhia deles, a melhor amizade que nós devemos se esforçar para ter é a amizade com Jeová. Porque aí sim, garante uma vida melhor no futuro. Agora, vamos dar uma olhadinha no que a gente vai aprender a semana que vem. Irmã Neide, irmã Juliana, foi muito bom esse estudo bíblico, foi agradável de assistir. A irmã Neide saiu muito bem aqui também em aplicar a característica, né, sobre como colocar o assunto em prática, mostrar isso ao estudante. E a irmã fez isso desde o início do estudo, como até sugere, né, essa lição. Fez aqui um exemplo prático de alguém amigo, uma pessoa amiga da sua estudante, e aí comparou então com a amizade com Jeová. E durante todo o decorrer do estudo, ela pôde entender de forma prática como que a amizade com Jeová vai ser de ajuda para ela. Então, foi muito bom mesmo, foi claro essa informação, tocou o coração da sua estudante. Percebemos aqui que a sua estudante sentiu-se, no final, motivada a aplicar aquilo que estava estudando. Agradecemos aqui a boa demonstração de vocês. Assim concluímos essa sessão também da reunião
E agora, podemos passar para a próxima sessão, que é a nossa vida cristã. Para essa sessão, então, o início, nós vamos cantar o cântico 67, que tem o tema Pregue a Palavra, com base em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ouvir a introdução musical e cantarmos. Como foram as atividades realizadas pelo povo de Jeová no último ano de serviço? Essa próxima parte trará o relatório anual de serviço e envolverá também entrevista com algumas experiências. Vamos ouvir o irmão Emerson Menezes. É com muita satisfação, irmãos, que vamos compartilhar com vocês alguns resultados da obra de pregação no Brasil e no mundo, referente aos meses de setembro de 2019 até agosto de 2020. Esse ano foi histórico. Por causa dos riscos da contaminação pelo Covid-19, em determinado momento, o corpo governante suspendeu a pregação pública e permanece assim até agora. E agora, como foi o impacto disso na obra de pregação? Os números e as várias experiências indicam claramente as bênçãos de Jeová sobre o que ocorreu nesse período. Por favor, prestem detida atenção ao anúncio que Betel nos enviou. Dê uma olhadinha nos detalhes. Diz assim: o ano de serviço que passou vai ficar marcado por muitos motivos. Um deles é termos visto o sinal dos últimos dias cada vez mais evidente. A pregação das boas novas do reino, que é uma das características desse sinal, continua apesar dos desafios. É um prazer compartilhar com vocês
alguns números animadores do relatório mundial das Testemunhas de Jeová do ano de serviço de 2020. Notem, o auge de publicadores foi de 8.695.808 publicadores. 8.695.808 publicadores. Embora não tenha sido possível participar no testemunho público durante uma parte do ano de serviço, muitos melhoraram suas habilidades no testemunho por telefone, no testemunho por carta e no testemunho informal. E o resultado? O resultado foi que gastamos 1.669.901.531 horas no ministério. E tivemos o privilégio de ver 241.994 irmãos e irmãs simbolizando sua dedicação a Jeová por meio do batismo. Além disso, 17.844.773 pessoas assistiram à celebração. Esses números mostram claramente que, com a ajuda e as bênçãos de Jeová, fomos capazes de cumprir a ordem bíblica de pregar as boas novas do reino no mundo inteiro. Se você desejar, pode ver outras informações sobre o relatório do ano de serviço que estão disponíveis no site jw.org, no aplicativo JW Library, na biblioteca online da Torre de Vigia e na Watchtower Library. E como foi no Brasil? Bem, no Brasil, a assistência à celebração foi de 1.627.323 pessoas. Além disso, 29.330 foram batizados, o que representa 12% do total dos que foram batizados no mundo inteiro, só aqui no Brasil. Por isso, irmãos, vocês merecem elogios por terem rapidamente se adaptado a outras modalidades de testemunho. Por exemplo, muitos de nós não tínhamos participado ainda no testemunho por cartas ou no testemunho por telefone, não é mesmo? E isso exigiu esforço e muita paciência. Mas valeu a pena. Estamos conseguindo alcançar muitas pessoas que antes não atendiam em suas casas. Milhares de pessoas interessadas começaram a estudar a Bíblia e muitas mesmo, começaram a assistir às reuniões por videoconferência. Além disso, apesar da pandemia e de muitos outros obstáculos, 20.370 irmãos e irmãs ingressaram no serviço como pioneiros regulares. Elogiamos todos vocês por sua perseverança, fidelidade e amor fraternal. Tenham certeza de que Jeová dá muito valor ao seu serviço fiel e vai continuar dando no próximo ano a força necessária para que vocês perseverem plenamente, com paciência e alegria. Mas o que acha da gente ouvir um pouquinho na prática como é que essas coisas maravilhosas aconteceram aqui no território da nossa filial? Vocês vão gostar de ouvir as 2 entrevistas a seguir. Irmã Débora, conte para nós, como foi para a irmã fazer revisitas durante esse período da pandemia? Então, para mim foi um pouco desafiador, porque eu nunca tinha participado dessa modalidade de testemunho por telefone. Então, eu tive que observar meu marido as primeiras vezes até eu ganhar confiança. E aí, quando você conseguiu a primeira revisita, como é que era o perfil da moradora? Então, o nosso primeiro contato foi mesmo por telefone, né? E essa senhora que eu revisitei, ela é uma senhora de 68 anos e ela estudou por 9 anos em um convento. E um pouco antes dela decidir seguir carreira como freira, ela saiu, mas ela ainda continua sendo bem religiosa. Olha, então, uma pessoa bem estudada aí, né?
Você teve algum obstáculo para poder conversar e seguir essa revisita? Sim, o nosso primeiro obstáculo foi ela reconhecer que o nome de Deus é Jeová, porque a tradução da Bíblia que ela usa não usa o nome de Deus. Difícil, né? Como é que você venceu esse obstáculo? Então, uma irmã experiente me deu a sugestão de mostrar para ela a expressão aleluia. E aí, com a ajuda de 2 dicionários seculares, ela viu que essa expressão aleluia significa louvar e ajar, que é a abreviatura de Jeová. E aí, depois disso, eu mostrei para ela, na própria Bíblia dela, 3 textos com essa expressão aleluia. E aí ela ficou bem convencida disso. Excelente, muito boa sugestão, né? E quais foram os resultados desde então, desde esse primeiro contato com ela? Então, ela tem progredido muito porque ela tem mudado o modo de pensar dela, porque como ela é uma pessoa que tem uma boa condição financeira e estudou muito tempo para ser freira, ela tinha crenças bem fortes. Mas em apenas 4 meses, ela já aceitou e entendeu verdades bíblicas importantes, como, por exemplo, ela já entendeu o nome de Deus, e que Jeová e Jesus não são as mesmas pessoas, e também que a vida eterna será no paraíso. E também ela já aceitou o convite de assistir às reuniões conosco. Excelente, irmã Débora. Muito obrigado pelas suas expressões, viu? Que Jeová possa continuar abençoando o seu bom trabalho. Agora nós vamos conversar um pouquinho com outro irmão que também teve uma excelente experiência durante esse período. Nosso irmão Ivo. Pode contar para nós, irmão Ivo, como que as boas novas alcançou os seus parentes descrentes durante essa pandemia? Sabemos que o nosso bom Deus Jeová, ele é capaz de manobrar os assuntos no tempo certo. E nessa época não foi diferente. Eu lembro que no finalzinho do mês de março para abril, nós recebemos muitos incentivos para dar testemunho por carta e por telefone. E era uma excelente maneira de darmos testemunho para pregarmos para os nossos parentes descrentes. E eu sempre tive esse alvo, ajudar a minha família imediata a aprender sobre Jeová. Consegui com minha mãe e 2 irmãos. Então, no finalzinho do mês de março, entrei em contato com meu irmão Paulinho. O Paulinho, ele já tinha escutado as boas novas presencialmente, mas não tinha aceitado o estudo bíblico. Ele mora a 180 quilômetros daqui. Então, dessa vez, eu preguei para ele por telefone. Então, não é que ele aceitou o estudo bíblico por telefone? Que bom, que beleza, hein? E conta para nós, como é que foi os resultados desde esse primeiro contato com o Paulinho? As bênçãos de Jeová têm sido evidentes no progresso dele. Já dirijo estudo durante alguns anos e posso dizer que esse estudo com meu irmão é o estudo mais regular que já tive. Estamos estudando por 11 meses. Ele já está terminando o livro. Durante esses 11 meses, ele só faltou uma única vez do estudo bíblico. Uma única vez. Ele prepara o estudo. Desde julho, está assistindo às reuniões regularmente. Ele dá testemunho para colegas de trabalho. E nas últimas 4 semanas, o irmão Antônio Marcos, que é o ancião da congregação Campanella, que é a congregação que cuida do território onde o meu irmão mora, esse irmão Antônio Marcos tem me acompanhado no estudo bíblico, visando trazer meu irmão para a congregação local, conhecer os irmãos e para que o progresso dele seja manifesto a todos. Excelente, deu certo, né? Deu certo. Muito obrigado, irmão Ivo, pelas suas expressões. Irmãos, vocês viram que experiências maravilhosas? Essas são apenas algumas. Mas por que é importante nós tomarmos conhecimento do que está acontecendo na obra de pregação, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro? Por pelo menos 4 motivos. O primeiro, o que está ocorrendo é graças à ação do Espírito Santo de Jeová. Nada pode impedir que a sua vontade seja feita. A segunda é uma clara evidência da liderança ativa de Jesus Cristo. Lembram-se que ele mesmo disse que estaria conosco durante essa parte do fim do sistema de coisas? Está aí, né? Claramente. Terceiro, será que essas muitas experiências que a gente tem ouvido e visto são meras coincidências, acidentes? Não,
é a ação direta dos anjos na pregação. Eles estão nos orientando, nos ajudando a encontrar os merecedores nesse tempo do fim. E o quarto motivo, que é bom a gente saber, faz parte de um relatório também. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. Quando os 70 discípulos voltaram de um dia de pregação, eles trouxeram um relatório animador para Jesus Cristo. Daí, no versículo 18, Jesus disse assim para eles, olha, Lucas 10, 18. Em vista disso, ele lhes disse, vejo Satanás já caído como relâmpago do céu. As atividades de Jesus nesse período soaram como um sino anunciando a destruição do diabo. Com essas palavras aqui, Jesus já estava se alegrando da sua futura vitória garantida, nessa época em que nós estamos vivendo e nos aproximando disso. Sem dúvida nenhuma, o progresso das boas novas que nós estamos vendo, irmãos, é uma derrota diária para o diabo. Ver tantas pessoas aprendendo sobre as boas novas do reino. Então é muito bom a gente tomar ciência, conhecer os detalhes de como a obra de pregação está progredindo em nosso país. Estamos vivendo em uma época onde fica bem claro as tristes consequências das pessoas terem se afastado tanto de Jeová. Por outro lado, esse tempo também nos enche de alegria, porque nós estamos vendo muitas pessoas terem a oportunidade de serem reconciliadas com Jeová. E agora, junto conosco, com nossas famílias, elas têm uma esperança segura e maravilhosa para o futuro. Por isso, o nosso desejo para o próximo ano de serviço é continuar bem envolvidos nessa grandiosa obra de salvar vidas. Que relatório animador. É encorajador, de fato, também ouvirmos boas experiências, como as que foram aqui relatadas. Muito obrigado, irmão Emerson, e também aos entrevistados. Vamos agora à parte final de nossa reunião, com o estudo bíblico de congregação. Será conduzido pelo irmão Vinícius Cafuri. E podemos acompanhar no livro Adoração Pura, na seção 2, a partir, então, do capítulo 5. Vamos iniciar esse capítulo. Vamos, então, ouvir aqui o irmão Vinícius. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de congregação. Abram, por favor, os seus livros, Adoração Pura, na página 50. E hoje nós vamos entrar na seção 2 desse livro. A seção 2 ela tem o tema Você profanou o meu santuário. A partir dessa seção, nós vamos ver como que a adoração pura foi contaminada. Essa seção é baseada em Ezequiel 5:11. E o ponto principal é o seguinte: a decadência moral e espiritual de Judá e Jerusalém. Para a gente ter uma visão geral do que nós vamos ver nessa sessão e no primeiro capítulo dela, vamos prestar atenção ao irmão Stephen Lett durante o vídeo de introdução do capítulo 5. Vamos ver juntos. Jeová amava os israelitas e se importava com eles. Eles eram sua propriedade especial. Mas o que eles fizeram em troca? Eles começaram a adorar deuses falsos no próprio templo de Jeová. Eles magoaram muito a Jeová e também mancharam seu nome.
Como Israel chegou a esse ponto? O que podemos aprender da profecia de Ezequiel sobre a destruição de Jerusalém? Essas perguntas vão ser respondidas na seção 2 do livro A Adoração Pura de Jeová é Restaurada. Essa seção se baseia em Ezequiel 5:11 e tem o tema Você profanou o meu santuário. O primeiro capítulo dessa seção fala sobre a decadência moral e espiritual da apóstata Judá. Ezequiel conhecia bem a lei de Moisés. Ele sabia o que estava envolvido em adorar a Jeová de modo puro. Mas as coisas que estavam acontecendo no templo em Jerusalém deixariam chocado qualquer servo fiel de Jeová. Veja, por favor, Ezequiel 8:9 e acompanhe comigo. Ele me disse: Entre e veja as coisas más e detestáveis que estão fazendo ali. Essa passagem vai ser considerada no capítulo 5, que tem o título Veja as coisas más e detestáveis que estão fazendo. Ao estudar o capítulo, tente responder às seguintes perguntas. O que Jeová exige dos seus adoradores? E como você pode viver à altura disso? De que maneiras os israelitas se tornaram espiritualmente impuros? Mas como você pode se manter espiritualmente puro? Por que você está determinado a se manter moralmente puro? Ao estudar o capítulo, pergunte-se: que tentações eu tenho que rejeitar se eu quiser continuar espiritualmente puro? Tenha certeza que Jeová vai dar a você a força que você precisa para rejeitar qualquer tentação ou vencer qualquer hábito impuro. Só se continuarmos puros, vamos dar a Jeová o que ele merece, uma adoração pura. Muito bem, então vamos dar início ao capítulo 5, que tem o tema Veja as coisas más e detestáveis que estão fazendo. Esse capítulo é baseado em Ezequiel 8:9, e o ponto principal é a nação de Judá se torna apóstata e entra em decadência moral e espiritual. Por favor, podem ficar à vontade para dar os seus comentários, para expressar sua fé, não precisa ficar com vergonha. E tenha certeza que os seus comentários vão enriquecer muito o nosso estudo de hoje. O João vai nos ajudar com a leitura de hoje, então vamos iniciar com os parágrafos do 1 ao 3. Por ser filho de sacerdote, Ezequiel conhecia muito bem a lei de Moisés. Por isso, ele estava familiarizado com o templo em Jerusalém e com a adoração pura realizada ali. Mas as coisas que estavam acontecendo no templo de Jeová em 612 a.C. deixariam qualquer judeu fiel chocado, incluindo Ezequiel. Jeová queria que Ezequiel visse as coisas horríveis que estavam acontecendo no templo. Daí Ezequiel devia contar o que viu aos anciãos de Judá, que eram outros judeus exilados que estavam na casa dele. Ezequiel estava em Tel Abibe, perto do rio Quebar, em Babilônia. Por meio do Espírito Santo, Jeová fez Ezequiel ter uma visão. Nela, Ezequiel foi transportado para Jerusalém, centenas de quilômetros ao oeste. Jeová colocou o profeta no templo, no portão norte do pátio interno. Começando por ali, Jeová levou Ezequiel a várias partes do templo. Ezequiel viu 4 cenas chocantes que mostravam como a nação estava totalmente arruinada em sentido espiritual. O que tinha acontecido com a adoração pura de Jeová? E que significado essa visão tem para nós hoje? Vamos analisar essa visão de Ezequiel, mas primeiro vamos ver o que Jeová exige de seus adoradores. Muito bem, pergunta do 1 ao 3. O que Jeová queria que Ezequiel visse no templo e por quê? Irmão Joabson, por favor.
Então Jeová queria que Ezequiel visse coisas horríveis que estavam acontecendo ali no templo. Então, daí Ezequiel deveria reportar aos anciãos de Judá que eram outros judeus que estavam na casa dele. Então, por meio do Espírito Santo, Jeová então fez Ezequiel ter uma visão. Vamos ver juntos o relato de Ezequiel 8, dos versículos 1 ao 4. Precisamos da ajuda de um leitor. Por favor. Irmão Gabriel, por favor. No 6º ano, no 6º mês, no dia 5 do mês, quando eu estava sentado na minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados na minha frente, a mão do soberano Senhor Jeová veio ali sobre mim. Enquanto eu observava, vi uma figura que parecia ter o aspecto de fogo. Do que parecia ser uma cintura para baixo havia fogo, e da cintura para cima sua aparência era resplandecente, como a de um metal brilhante. Então ele estendeu o que parecia ser uma mão e me pegou pelo cabelo, e um espírito me carregou entre a terra e os céus, e me levou a Jerusalém. Por meio das visões da parte de Deus, a entrada do portão inteiro que dá para o norte, onde se encontrava o símbolo idólatra do ciúme, que provoca ao ciúme. E eu vi ali a glória de Deus de Israel, semelhante à que eu tinha visto no vale. Obrigado, Gabriel, pela leitura. Então, nesse relato, nós vemos a descrição dessa visão. Alguém gostaria de tecer algum comentário específico sobre esse relato que nós acabamos de ler? Bom, Rafael? Então, aqui no versículo 1, nós conseguimos notar que Ezequiel ele já era filho do sacerdote Buzi, né? Então, ele estava familiarizado com o templo em Jerusalém, com a adoração pura dali, e também ele deveria falar para os anciãos, que também já conheciam bem a adoração pura de Jeová. Então, com certeza, essas coisas que estavam acontecendo chocou muito a Ezequiel e aos anciãos. Excelente. O irmão Emerson ainda? Obrigado, Rafa, pelo comentário. E esse desenho, no início da seção 2, é bem significativo, porque parece ser uma foto aérea do que está acontecendo, né? Então a gente pode dizer que é o ponto de vista de Jeová, era o que Jeová estava vendo, e essa mesma ideia era que ele gostaria que Ezequiel tivesse nessa visão que consideramos aí no capítulo 8. Exatamente. Irmão Ivo ainda, por favor? Nesse texto de Ezequiel, capítulo 8, e no capítulo 11, já dá para enxergar aqui a sabedoria de Jeová. Porque no capítulo 8 mostra aí no versículo 1 que Ezequiel estava em casa, em Babilônia. Estava falando com quem? Lá no capítulo 11, com exilados. Então, olha a sabedoria de Jeová, conversando com aqueles anciãos ali, aqueles anciãos mesmo exilados, viram que Jeová estava alerta, que iria julgar aquela Jerusalém apóstata, mas ao mesmo tempo eles foram mantidos espiritualmente vivos para a atividade futura. Porque no futuro, depois de 70 anos, Jeová libertou parte daquele povo para retornar para Israel. Então, em tudo, Jeová mostra sabedoria, mesmo ali distante. Excelente. Obrigado, irmão Ivo, pelo comentário. Com certeza uma visão bem marcante. Vamos ver o que nós vamos tirar de lições dessa visão tão marcante para Ezequiel. Vamos entrar no subtópico, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Parágrafo 4. Uns 900 anos antes dos dias de Ezequiel, Jeová disse claramente o que exige de seus adoradores. No segundo dos 10 mandamentos, ele disse aos israelitas: Eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Ao dizer devoção exclusiva, Jeová mostrou que não aceitaria que nenhum outro Deus fosse adorado. Como vimos no capítulo 2 deste livro, o primeiro requisito da adoração pura é que somente Jeová deve receber nossa adoração. Jeová deve vir em primeiro lugar na vida de seus adoradores. Em outras palavras, Jeová espera que seus adoradores se mantenham limpos em sentido espiritual, por não misturarem a adoração verdadeira com a falsa. Em 1513 a.C., os israelitas aceitaram fazer parte do pacto da lei. Ao fazerem isso, eles concordaram em adorar somente a Jeová. Jeová é leal aos seus pactos e espera esse mesmo tipo de lealdade da parte do seu povo. Pergunta do 4
o que Jeová exige de seus adoradores? A irmã Débora, por favor. Então, Jeová exige devoção exclusiva de seus adoradores, ou seja, não misturar a adoração falsa com a verdadeira. Em Êxodo 24, 3-8, os israelitas fizeram um pacto com Jeová e disseram que estavam dispostos a ser obedientes somente a Jeová. E se eles fossem obedientes a esse pacto, Jeová também seria leal a eles. Excelente, obrigado, Débora. Apenas para ficar bem claro na nossa mente, o que é devoção exclusiva? Só para a gente gravar bem a ideia. O irmão Jonas, por favor. Então, essa expressão, ela se refere ao fato de que Jeová não tolera nenhuma rivalidade. Nesse exemplo de estudo, foi demonstrado que ele não tolera que seus adoradores sirvam a qualquer outros deuses. Então, isso traz uma lição muito importante para nós que servimos a Jeová. A devoção exclusiva transmite a ideia de que nós precisamos ter um forte apego e um ardente amor por Jeová. Por assim dizer, temos que manter fora ou excluídos da posição que Jeová ocupa nos nossos corações e nas nossas ações, qualquer coisa que é menos importante do que ele. Perfeito, obrigado, irmão Jonas. E o fato de Jeová exigir a devoção exclusiva nos ensina o que sobre a sua personalidade? O irmão Eduardo Zanetti, por favor. Então, a palavra associada com devoção exclusiva traz a ideia de um Deus que exige fervor em servi-lo. Ele tem ciúme das suas criaturas, mas no bom sentido, claro, né? Isso mostra que Jeová ele tem fortes sentimentos, então, ligados ao modo como nós adoramos a Ele. Ele exige mesmo exclusividade da nossa parte. A irmã Tayane ainda, obrigado, Du, pelo comentário. E o texto de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26, ali diz que com alguém leal, Jeová age também com lealdade. Então, se ele espera a lealdade dos seus servos, isso mostra que ele também é um Deus que age com lealdade. Excelente. O irmão Ivo, ainda, por favor. E lembrar que, embora eles enfrentaram essa situação, essa apostasia ali, devemos lembrar que o diabo ainda controla esse sistema. O diabo estava lá, foi ele o causador daquilo no passado. Então, hoje, ele também tenta dividir o coração das testemunhas de Jeová. Mencionando apenas 2 modos que hoje ele tenta, uma é para estimular o amor ao dinheiro, né? Conseguir ir atrás de dinheiro cada vez mais. E uma segunda maneira que tem sido bem sucedido é induzir as pessoas a escolher maus entretenimentos. Então, entretenimento e dinheiro têm dividido a adoração com Jeová. Exatamente, muito bem lembrado, irmão Ivo, obrigado. Vamos dar continuidade, então, e no 5 e 6 nós vamos ver alguns motivos de que Jeová merece ter essa adoração exclusiva. Vamos ver a leitura do 5 e do 6. Jeová exigia que os israelitas adorassem somente a Ele. Será que era exigir demais? Claro que não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o soberano universal, aquele que nos criou e que sustenta a nossa vida. Jeová também era o libertador dos israelitas. Quando deu ao povo os 10 mandamentos, Jeová disse: Eu sou Jeová, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Com certeza, Jeová merecia ter adoração exclusiva dos israelitas. Jeová não muda. Ele exige adoração exclusiva e nunca abriu mão disso. Imagine então como ele deve ter se sentido com as 4 cenas horríveis que mostrou a Ezequiel numa visão. Pergunta do 5 e 6. Por que Jeová merecia ter a adoração exclusiva dos israelitas? A irmã Neide, por favor. Eu vou citar 2 motivos. O Salmos 36, 9 diz que Jeová é a fonte da vida. Então, ele merece ser adorado. E Atos 17, 28 nos diz que não só sustenta a vida, que não só criou a vida, mas que também ele sustenta a vida. Então, por causa desses 2 motivos, é que Jeová merece adoração exclusiva. Excelente, irmã Neide, obrigado. Irmã Juliana Moraes ainda.
Podemos ver outro motivo em Êxodo 22. No caso dos israelitas, Jeová também era o libertador dele. Jeová os tirou da terra do Egito, da escravidão. Então, isso com certeza era mais um motivo que fazia com que Jeová merecesse a adoração exclusiva deles. Exatamente, excelente. Irmão Frampton ainda, por favor. E esse aspecto sobre ser libertador era algo que estava ainda muito vivo na mente dos israelitas. Eles haviam presenciado muitas obras poderosas da parte de Jeová em favor deles. Então não havia dúvida, né, de que Jeová era o Deus verdadeiro, que era o Deus deles, e eles então tinham a obrigação, né, moral, espiritual, de prestar adoração exclusiva apenas a Jeová. E isso realmente foi um grande ato de infidelidade. Excelente, obrigado, irmão Frampton. Jeová ainda merece? Jeová mudou? O que Malaquias 3,6 nos ensina com respeito a isso? Irmão Rafael, por favor. Então, Malaquias 3,6 diz que Jeová ele não muda. Então, ele ainda exige devoção exclusiva, ele não abriu mão disso. Então, como ele deve ter se sentido muito chateado quando ele viu essas 4 cenas horríveis. Perfeito, excelente. Obrigado, Rafa. Vamos entrar no próximo subtema. Primeira cena, o símbolo do ciúme. E antes da leitura do parágrafo 7, vamos pedir para o João ler Ezequiel 8, 5 e 6, e depois ele vai continuar com a leitura do parágrafo 7. Por favor, João. Então ele me disse: Filho do homem, por favor, levante os olhos para o norte. De modo que levantei os olhos para o norte, e ali ao norte do portão do altar, na entrada, estava aquele símbolo do ciúme. E ele me disse: Filho do homem, está vendo as coisas terríveis e detestáveis que a casa de Israel está fazendo aqui? Coisas que fazem com que eu me afaste do meu santuário? Mas você verá coisas detestáveis ainda mais terríveis. Ezequiel deve ter ficado chocado. No portão norte do templo, os judeus apóstatas estavam adorando um símbolo ou imagem. Talvez fosse um poste sagrado que representava Asherá, a deusa falsa que os cananeus diziam ser a esposa de Baal. Mas o ponto é que aqueles israelitas não cumpriram o pacto que tinham feito com Jeová. Eles deram àquela imagem a adoração que só Jeová merece receber. Ao fazerem isso, eles provocaram o ciúme de Deus, e ele, com toda a razão, ficou irado. Pense no seguinte: por mais de 400 anos, o santuário do templo tinha simbolizado a presença de Jeová. Mas, por terem levado a idolatria para dentro do templo, aqueles israelitas fizeram com que Jeová se afastasse do seu santuário. Pergunta do parágrafo 7, a parte A. O que os judeus apóstatas estavam fazendo no portão norte do templo e como Jeová reagiu? Irmão Jonas, por favor. Então, esse relato destaca que eles estavam adorando um Deus falso, uma imagem, como vemos aí, estavam até se curvando perante ela. Esse poste sagrado provavelmente se referia à deusa falsa, a Asherá, que eles diziam ser a esposa de Baal. E olha o que eles provocaram em Jeová por cometerem esse ato de idolatria dentro do templo. Jeová ficou com ciúme e se afastou do seu santuário. Excelente. O que a reação de Jeová aqui ela nos ensina sobre a sua personalidade? Irmão Vinícius? Então, a gente pode aprender que Jeová, ele é um Deus que tem ciúmes, né? Mas não é um ciúmes no sentido negativo. Talvez um ciúme invejoso, egoísta, como os seres humanos têm. Mas é um ciúmes por causa do zelo do seu santo nome. E aquelas pessoas estavam profanando o seu santo nome a partir do momento que começaram a adorar outro Deus. E talvez a gente possa até fazer uma aplicação, né? A gente pode se perguntar se estamos fazendo Jeová sentir ciúmes por colocar outras coisas à frente
a adoração que só ele merece. Perfeito, excelente, Vini. Vamos analisar de perto essa imagem do início do capítulo? Quem gostaria de dar um comentário para a imagem inicial do capítulo 5? Essa que a gente vê na tela aí. Irmão Rafael, por favor. Então, aqui nós conseguimos ver que era uma afronta direta a Jeová, né? Em 1 Reis 8, 10, ali cita que por 400 anos o santuário simbolizava a presença de Jeová. E ali eles estavam fazendo pouco caso, né, da casa de Jeová, adorando um Deus falso bem na frente do templo. Excelente, obrigado, Rafa. Ainda o irmão Ivo? E isso levou, conforme Ezequiel 8, 6, no versículo 6, Jeová se afastar ali no sentido ali de tirar sua presença espiritual. E isso era muito sério, porque Jeová se afastar, o que significou para eles? Só 5 anos já foram destruídos, e 607 foram destruídos. E vale lembrar que essa mesma expressão, se afastar, nos lembra de Jesus Cristo em 33, era comum Jesus Cristo assim, ó, o templo será abandonado. O abandonado ali significou o que Jeová abandonar aquele templo? Eles foram destruídos em 70, era comum. Então, esse afastar é sério. Jeová fica indignado e não abençoa mesmo quando está misturado coisas detestáveis com a adoração dele. Excelente. Irmã Neide ainda, por favor. E o versículo 5 diz que eles colocaram esse Deus ofensivo na entrada do templo. Então, eu fiquei imaginando uma pessoa que fosse sincera, que amasse Jeová naquela época e quisesse ir ao templo, ela se depararia justamente com aquela imagem falsa. Então, ela ficaria na dúvida, será que não se adora mais Jeová nesse templo? É só esse tipo de Deus? Porque ficou muito ofensivo mesmo, bem na entrada. Ninguém podia chegar à adoração verdadeira. Excelente. Bem observado, irmã Neide. Vamos para a pergunta B. Em que sentido esses judeus provocaram o ciúme de Jeová? Pode ficar à vontade para citar a nota número 2. Irmão Joabson, por favor. Então, aqui mostrou que o uso dessa palavra ciúme mostra que para Jeová a fidelidade é um assunto muito sério. Isso nos lembra um marido ficar indignado com a esposa que talvez fosse infiel. Assim, Jeová ele ficou realmente indignado e com razão quando seu povo ele foi infiel ao adorar essas imagens. Porque Jeová ele é um Deus santo, né? E como ele é um Deus santo, ele não tolera nenhum Deus rival. Perfeito. Obrigado, Joabson. Vamos ao último parágrafo, parágrafo 8. O que a visão de Ezequiel sobre o símbolo do ciúme nos ensina? A apóstata Judá com certeza nos lembra da cristandade, ou seja, as religiões que se dizem cristãs, mas que não seguem os ensinos de Cristo. As igrejas da cristandade estão cheias de idolatria, o que faz com que sua adoração a Deus seja sem valor. Jeová não muda, então podemos ter certeza de que, assim como a apóstata Judá, a cristandade provoca a ira de Deus. E Jeová com certeza está longe dessa forma contaminada de cristianismo. Excelente, obrigado, João, pela excelente leitura, contribuiu bastante para o ensino. Pergunta do 8 é o que a visão de Ezequiel sobre o símbolo do ciúme nos ensina? A irmã Débora, por favor. Então, a visão de Ezequiel nos lembra sobre as religiões falsas hoje, né? Que elas misturam a adoração falsa com a verdadeira e assim a sua adoração a Deus fica sem valor. E Tiago 1,17 fala que Jeová não muda. Então, assim como ele ficou irado com aquela nação de Judá, com certeza hoje ele se ira com a cristandade falsa. Excelente, exatamente. Irmã Juliana ainda? E o resultado é que, assim como ocorreu no passado, Jeová se afasta, ele fica longe dessa forma contaminada de adoração. Exatamente. Irmão Ivo ainda gostaria de acrescentar?
E mais uma vez, esse afastamento que a Juliana comentou vai resultar na destruição de Babilônia Grande. Perfeito. Que estudo excelente nós tivemos hoje, não é verdade? Nesse estudo nós vimos que Jeová é um Deus que exige devoção exclusiva e que todo tipo de adoração que contém idolatria não tem nenhum valor para Jeová. Então, que nós estejamos decididos a dar devoção exclusiva ao nosso Pai, nosso Deus Jeová. Muito obrigado pelo comentário de todos. Com certeza edificou bastante a gente, contribuiu muito para o ensino. Obrigado, irmão Vinícius, irmão João, e também aos bons comentários que os irmãos deram e, sem dúvida, ainda edificaram mais o nosso estudo e nos ensinaram bastante. Que reunião maravilhosa tivemos! Que pontos altos tivemos aqui que foram destacados nessa reunião. Por exemplo, na primeira parte, em Tesouros, ali aprendemos sobre valiosas lições que nós aprendemos sobre o trabalho dos levitas, como ele é aplicado nas congregações do povo de Jeová hoje, quando irmãos maduros cuidam de designações mais sérias e outros irmãos também cuidam de outras designações, talvez mais técnicas, mecânicas, mas que são extremamente necessárias para o bom funcionamento da congregação. Um outro ponto alto. Vimos também sobre o relatório anual que foi apresentado aqui sobre as atividades do povo de Jeová no último ano de serviço. Como ficamos encorajados ao perceber que, mesmo apesar de adversidades, como a que nós estamos vivendo agora, ainda assim o povo de Jeová continua plenamente ativo, zeloso, continuando a cumprir a sua designação de pregar as boas novas a pessoas em toda a parte. Isso fortalece a nossa determinação de continuarmos cada vez mais perseverantes nesse tempo do fim. Vimos boas experiências aqui de irmãos que conseguiram excelentes resultados por se adaptar às novas modalidades de testemunho. Isso nos encoraja a continuarmos também dando o nosso melhor em fazer bom uso daquilo que está disponível hoje, do que está ao nosso alcance, para pregar as boas novas. O que dizer, então, na próxima semana? Bem, na próxima semana teremos também algumas informações muito importantes, como, por exemplo, quem são os nazireus? E o que podemos aprender do bom exemplo deles? E veja essa parte que é importante que teremos na próxima semana. Como será a campanha da celebração, que terá início em 27 de fevereiro? Não perca! Você irá ouvir então quais serão os arranjos locais para que você também possa participar nessa importante campanha e contribuir para que um novo alvo ou um novo auge seja alcançado também, talvez, na assistência à celebração que teremos nesse ano. Tivemos, assim, uma reunião muito encorajadora, muito fortalecedora, e agradecemos aqui também a sua assistência e também a participação daqueles que estavam aqui. Podemos agora concluir a reunião de forma alegre e podemos cantar um cântico, que é o cântico de número 63. Esse cântico tem o tema Somos Testemunhas de Jeová, e é com base em Isaías 43, 10 a 12. Vamos ouvir a introdução musical e cantarmos juntos.